Todos os dias cachorro Caramelo era amarrado e maltratado. Até que a justiça cobrou cada chicoteada. Todos os dias, no mesmo horário, o mesmo som cortava o silêncio do bairro. Um cachorro Caramelo, preso a uma corda gasta, aprendia a sobreviver em silêncio enquanto o mundo fingia não ver. Parecia apenas mais uma cena comum do interior, dessas que muita gente prefere ignorar. Mas naquela manhã abafada, algo mudou. Alguém ouviu. Alguém parou. E uma história que ninguém esperava começou a se desenrolar, passo a passo, revelando que a justiça nem sempre chega como punição, mas como transformação. Ao longo de um ano inteiro, pequenas atitudes vão abrindo rachaduras em velhos costumes, enquanto um cachorro resistente e uma mulher marcada pelo passado constroem, sem perceber, um caminho de mudança que envolve todo o bairro. Nada acontece de uma vez. Cada avanço tem um preço. Cada melhora exige sacrifício. E cada silêncio guardado cobra seu valor. Antes de continuar, curta este vídeo para ajudar essa história a chegar a mais pessoas. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e o que sentiu logo nesses primeiros minutos. E se ainda não for inscrita no canal, inscreva-se agora para acompanhar histórias emocionantes que falam de coragem, consciência e recomeços. Agora, prepare-se para descobrir como um simples cachorro caramelo fez um bairro inteiro encarar aquilo que sempre tentou esconder. O dia ainda nem tinha clareado direito quando o som seco voltou a ecoar pelo quintal. Não era um barulho alto, mas era suficiente para fazer os pássaros se calarem por um instante. Caramelo encolheu o corpo por reflexo, puxando a corda curta que já conhecia de cor. O chão de terra batida estava frio naquela manhã, úmido do sereno da noite, e o cheiro de ferrugem da corrente misturava-se ao de restos de comida antiga espalhados num canto. Todos os dias eram iguais para Caramelo. O mesmo espaço pequeno, a mesma visão do muro descascado, a mesma sombra curta que se movia lentamente conforme o sol avançava. Ele já não latia. Aprenderá que latir não mudava nada. Aprenderá também que silêncio, às vezes, doía menos. Caramelo não nasceu ali. Seu corpo carregava marcas do tempo na rua, o jeito atento de observar movimentos, as orelhas sempre prontas para qualquer som diferente, o olhar que misturava desconfiança e esperança sem saber qual dos dois escolher. Ele era resistente, como todo cachorro caramelo, desses que aprendem cedo a se virar com pouco. Mas, mesmo resistente, havia dias em que o coração parecia cansado demais. Naquele bairro do interior, as manhãs começavam cedo. O sino da igreja tocava às 6 em ponto, chamando para a primeira missa do dia. As mulheres varriam as calçadas, levantando pequenas nuvens de poeira. O cheiro de café passado invadia o ar, misturado com pão quente vindo da padaria da esquina. Tudo parecia normal. Tudo parecia seguir seu curso, como sempre. Do outro lado do muro, Justina caminhava devagar, com a bolsa de pano pendurada no braço. Seus passos eram curtos, cuidadosos, como quem já não tinha pressa com a vida. Professora aposentada, viúva há alguns anos, ela mantinha uma rotina quase imutável: missa cedo, ida à padaria, conversa rápida com alguma conhecida e retorno para casa antes que o sol ficasse forte demais. Justina sempre passava por aquele muro. Sempre. Mas nem sempre prestava atenção. Até aquele dia. O som a fez parar. Não foi curiosidade imediata. Foi incômodo. Um aperto no peito que ela tentou ignorar, como tantas outras coisas que aprenderá a engolir ao longo da vida. Mas algo insistiu. Talvez fosse o silêncio que veio depois. Talvez fosse a lembrança distante de quando, ainda menina, presenciara situações parecidas no sítio dos pais e não tivera coragem de dizer nada. Ela encostou a mão no muro áspero e ficou ali, imóvel por alguns segundos. Então ouviu um movimento leve, um arrastar de patas, seguido de um suspiro curto. Justina inclinou o corpo com dificuldade e espiou por cima do muro. Foi quando viu Caramelo. O cachorro estava parado, com o corpo tenso, os olhos baixos. A corda curta limitava qualquer tentativa de se afastar. Ele não chorava. Não latia. Apenas existia ali, como se tivesse aprendido que ser invisível era a melhor forma de sobreviver. Justina sentiu os olhos arderem. Não era apenas simples. Era algo mais profundo, um sentimento antigo, quase esquecido, de responsabilidade. Ela não sabia o nome do cachorro, não sabia sua história, mas reconheceu naquele olhar algo que conhecia bem, a espera silenciosa por algo que talvez nunca viesse. Ela se afastou do muro, respirou fundo e seguiu o caminho.
Tentou se convencer de que não era problema dela. Tentou se lembrar das vezes em que se metera onde não fora chamada e saíra machucada. O bairro tinha regras não escritas, e uma delas era clara: cada um cuida do que é seu. Na padaria, enquanto escolhia os pães, Justina mal prestava atenção na conversa das outras mulheres. Falavam do preço do feijão, da novela da noite anterior, da previsão de chuva. A vida seguia em assuntos pequenos, enquanto aquele olhar insistia em permanecer na memória dela. No caminho de volta, passou novamente pelo muro. Dessa vez, Caramelo estava deitado, com a cabeça apoiada no chão. Ao ouvir os passos, levantou os olhos devagar. Não houve medo imediato. Houve curiosidade. Um olhar rápido, atento, avaliando se aquele ser humano era ameaça ou apenas mais alguém de passagem. Justina parou outra vez. Abriu a bolsa, quase sem pensar, e encontrou um pedaço de pão que havia separado para mais tarde. Olhou ao redor. A rua estava vazia. Com cuidado, estendeu a mão por cima do muro e deixou o pão cair perto da sombra. Caramelo não se mexeu de imediato. Aprenderá a desconfiar de gestos inesperados. Apenas observou. O cheiro chegou primeiro, despertando algo que o estômago reconheceu antes mesmo da mente permitir. Depois de alguns segundos, ele se aproximou devagar, sem tirar os olhos da mulher. Quando mordeu o pão, algo inesperado aconteceu. Seu rabo se mexeu, quase imperceptível. Não era alegria plena. Era um reflexo antigo, guardado em algum lugar profundo, que ainda resistia. Justina sentiu o coração apertar de novo. Não sorriu. Não falou nada. Apenas observou por alguns instantes e seguiu o caminho, com o passo um pouco mais lento que de costume. Naquele dia, o sol pareceu mais forte. O quintal ficou mais seco, a terra mais dura. Caramelo passou a tarde inteira deitado, economizando energia. O barulho da rua diminuía ao entardecer, substituído pelo canto dos grilos. O sino da igreja tocou novamente, anunciando o fim do dia. À noite, Justina sentou-se na varanda de casa, como fazia sempre. O cheiro de jasmim vinha do quintal. Ela tentou ler, mas não conseguiu se concentrar. A imagem de Caramelo voltava, insistente. Não como uma cena isolada, mas como um símbolo de tantas coisas que ela aprenderá a ignorar ao longo dos anos. Ela sabia que não mudaria tudo de uma vez. Sabia que não tinha forças para grandes confrontos. Mas também sabia que fingir que não viu já não era uma opção. Naquela mesma noite, Caramelo se encolheu. Para dormir. O chão estava frio. A corda, pesada. Mas algo era diferente. O cheiro de pão ainda permanecia no ar. E, pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu sem se assustar a cada pequeno ruído. Sem saber, duas vidas haviam se cruzado naquele dia. Não por acaso, mas por insistência do que é impossível ignorar para sempre. Os dias seguintes amanheceram parecidos, mas não iguais. O bairro mantinha seus sons costumeiros, o rangido dos portões abrindo cedo, o chiado das vassouras varrendo as calçadas, o cheiro de café forte escapando pelas janelas. Ainda assim, havia algo diferente no ar, algo quase imperceptível, como quando o tempo muda antes da chuva. Caramelo sentia isso antes mesmo de entender. Na primeira manhã depois do pão, ele acordou com o corpo dolorido, como sempre, mas com a memória do cheiro ainda viva. O sol demorou a alcançar o canto onde ele ficava preso, e a sombra permaneceu longa. Ele se levantou devagar, esticou as patas com cuidado e olhou em direção ao muro. Não havia ninguém ali. Mesmo assim, permaneceu atento por mais tempo do que de costume. O responsável pelo quintal apareceu mais tarde, apressado, sem olhar para o cachorro. A rotina seguiu sem palavras, sem gestos de cuidado. Caramelo já conhecia aquele ritmo e aprendeu a se recolher por dentro, a não esperar nada. Ainda assim, quando o portão da frente se fechou, ele voltou a encarar o muro, como se esperasse que algo se repetisse. Do outro lado, Justina também acordara diferente. Dormira mal, virando de um lado para o outro, com pensamentos insistentes. Ao levantar, preparou o café como sempre, mas o gosto parecia outro. Sentou-se à mesa pequena da cozinha, cercada por móveis antigos, e ficou olhando a xícara esfriar. O silêncio da casa pesava mais que o normal. Ela tentou racionalizar. Disse a si mesma que não podia resolver tudo. Que havia limites. Que o mundo sempre fora assim e sempre seria. Mas uma parte dela,
a mesma que escolhera ensinar crianças por tantos anos, sabia que pequenos gestos criam mudanças silenciosas. E pequenos silêncios também criam grandes dores. Quando saiu de casa naquela manhã, colocou na bolsa um pouco de comida separada do almoço. Não planejou nada elaborado. Apenas seguiu o caminho de sempre, com o coração mais atento. Caramelo percebeu os passos antes de vê-la. Seu corpo reagiu sozinho. O rabo se moveu de leve, quase contra a própria vontade. Ele se levantou e ficou parado, sem avançar. Quando Justina apareceu, parou do outro lado do muro e olhou para ele com cuidado, sem pressa, sem susto. Ela não falou. Apenas se aproximou um pouco mais e deixou a comida cair no mesmo lugar do dia anterior. Dessa vez, Caramelo foi mais rápido. Aproximou-se ainda com cautela, mas sem o congelamento inicial. Enquanto comia, levantava os olhos de vez em quando, observando cada movimento da mulher. Justina percebeu. E sorriu, um sorriso pequeno, contido, como quem respeita o tempo do outro. Ficou ali alguns segundos e seguiu o caminho. Não queria ser vista. Não queria criar alarde. Pelo menos ainda não. Ao longo daquela semana, a cena se repetiu. Sempre no mesmo horário, sempre com pequenas variações. Às vezes era pão, às vezes restos simples, sempre colocados com discrição. Caramelo passou a esperar. Não de forma explícita, mas com o corpo mais erguido, com os ouvidos atentos à rua. Com isso, algo começou a mudar dentro dele. Não era felicidade plena. Era um fio fino de expectativa, algo perigoso para quem aprenderá a sobreviver sem esperar nada. Em alguns momentos, ele se pegava imaginando o som dos passos antes mesmo que eles surgissem. E, quando demoravam, vinha junto uma ansiedade silenciosa. O bairro também começou a notar pequenas coisas. Uma vizinha comentou que o cachorro parecia mais atento. Outra disse que ele estava menos quieto, mais vivo. Nada era dito diretamente, mas os olhares se acumulavam. Justina sentia isso quando passava. Alguns cumprimentos ficaram mais frios. Outros mais curiosos. Ela sabia que aquilo tinha custo. Sabia que, em lugares pequenos, qualquer gesto fora do padrão vira assunto. Ainda assim, continuou. Com o passar dos dias, o clima mudou. O calor diminuiu e as primeiras chuvas do outono começaram a cair. O quintal se transformou em lama. A corda de Caramelo ficava pesada, suja, grudando nas patas. Ele evitava se mover, escolhendo um canto menos molhado. O cheiro de terra molhada misturava-se ao de ferrugem, criando um ambiente ainda mais difícil. Justina viu aquilo numa tarde cinzenta. O céu fechado deixava tudo mais escuro. Ao olhar por cima do muro, sentiu um aperto imediato. Caramelo estava encolhido, com o pelo sujo, os olhos cansados. A comida que ela deixará caiu na lama, e ele hesitou antes de se aproximar. Ela voltou para casa mais rápido naquele dia. Passou a tarde inquieta. Abriu armários, separou um pano velho, mas limpo. Pensou nas regras não ditas. Pensou no que poderia ou não fazer. Pensou no medo de ser mal interpretada. Pensou no próprio coração, que já não aceitava mais a omissão como resposta. No dia seguinte, saiu mais cedo. A chuva havia parado, mas o chão ainda estava encharcado. Justina trouxe o pano dobrado na bolsa. Olhou em volta antes de agir. O bairro ainda despertava. Com cuidado, jogou o pano por cima do muro, perto do canto mais seco. Caramelo observou o objeto estranho com atenção. Aproximou-se lentamente. Cheirou. O cheiro era neutro, diferente da lama. Ele tocou com a pata e sentiu algo macio. Depois de alguns segundos, deitou-se sobre o pano. O alívio foi imediato, embora ele não soubesse nomear aquilo. Esse gesto simples teve consequências. Naquela mesma manhã, uma vizinha viu o pano e comentou com outra. As conversas começaram a se espalhar. Algumas pessoas achavam exagero. Outras sentiam algo parecido com culpa. Justina passou a ouvir cochichos ao passar pela rua. Ela também começou a enfrentar um conflito interno mais claro. Parte dela queria ir além, fazer mais, falar com mais firmeza. Outra parte temia quebrar de vez os laços frágeis que ainda tinha com o bairro. Ela se lembrava de situações antigas em que enfrentará injustiças e pagará caro por isso. O medo era real, e ela não se envergonhava dele. Caramelo, por sua vez,
começou a sentir o peso da expectativa. Quando Justina atrasava, ele ficava inquieto. Andava em círculos dentro do limite da corda. Choramingava baixo, quase inaudível. Aquilo era novo para ele. A esperança, mesmo pequena, trazia junto uma vulnerabilidade que ele não conhecia. Em uma tarde específica, Justina não apareceu. Um compromisso inesperado a impediu. Caramelo esperou até o sol se pôr. O pano estava lá, a lama um pouco mais seca, mas o vazio era diferente. Ele deitou e levantou várias vezes. No fim, se encolheu, com o corpo tenso. Quando Justina voltou no dia seguinte, encontrou um cachorro mais fechado. Ele não se aproximou de imediato. Olhava de longe, desconfiado, como se estivesse sendo punido por ter esperado demais. Aquilo doeu nela mais do que qualquer comentário do bairro. Ela percebeu então que cada gesto criava consequências. Que não bastava começar. Era preciso sustentar. E sustentar exigia esforço constante, atenção e responsabilidade. A partir desse dia, Justina passou a se organizar melhor. Criou uma rotina dentro da própria rotina. Separava a comida sempre no mesmo horário. Ajustava seus compromissos. Não era fácil. Havia dias em que o corpo pedia descanso. Havia dias em que a solidão pesava. Mas ela persistiu. O ambiente ao redor também começou a mudar aos poucos. O outono avançou, as folhas secas passaram a cobrir as ruas, o vento ficou mais frio. As pessoas saíam menos para as calçadas. As conversas diminuíam. Nesse silêncio maior, a presença de Caramelo parecia mais evidente. Algumas crianças passaram a reparar nele. Paravam do outro lado da rua, observavam, comentavam. Uma delas perguntou à mãe por que o cachorro ficava preso. A mãe desconversou, mas a pergunta ficou. Caramelo, mesmo sem entender palavras, sentia as mudanças. O olhar das pessoas, o tom das vozes, o ritmo do dia. Ele permanecia preso, o espaço ainda era o mesmo, mas algo dentro dele começava a se mover. Uma força lenta, cautelosa, construída não por promessas, mas por repetição. Justina, ao chegar em casa numa noite mais fria, sentou-se na varanda com um cobertor nos ombros. O céu estava limpo, estrelado. Ela respirou fundo e sentiu o peso do dia. Sabia que ainda estava no começo de algo maior do que ela mesma. Sabia que haveria resistência, dúvidas e custos. Do outro lado do muro, Caramelo se deitou sobre o pano já gasto, mas ainda confortável. O cheiro dele misturava-se agora ao cheiro da terra. Ele fechou os olhos por alguns minutos sem se sobressaltar. O mundo ainda era duro, mas não completamente indiferente. E, sem que nenhum dos dois percebesse por completo, aquela rotina recém-criada começava a rachar uma estrutura antiga, feita de silêncio e conformismo, abrindo espaço para algo que ainda levaria tempo para ganhar forma. O outono avançou de vez, trazendo manhãs mais frias e tardes silenciosas. As folhas secas se acumulavam nos cantos das calçadas, e o vento carregava o cheiro de terra úmida por todo o bairro. Caramelo sentia cada mudança no ar antes mesmo de vê-la. Seu corpo, acostumado a reagir ao ambiente, tornará-se ainda mais sensível. Ele já não passava o dia inteiro deitado. Levantava-se com frequência, observava a rua, escutava vozes, passos, o rangido distante de portões. A rotina criada com Justina se mantinha, e isso fazia toda a diferença. A presença dela não eliminava o desconforto, mas trazia previsibilidade. Para um cachorro que aprenderá a sobreviver no improviso, saber que algo aconteceria todos os dias no mesmo horário era uma âncora invisível. Naquela semana, porém, os olhares começaram a pesar. Justina percebeu primeiro. Ao caminhar pela rua, sentia os olhos acompanhando seus passos. Não eram hostis de forma direta, mas carregavam julgamento. Algumas vizinhas cochichavam quando ela passava. Outras mudavam de assunto abruptamente. O bairro pequeno tinha memória longa, e qualquer desvio do comportamento esperado era registrado com atenção. Ela sabia que aquele desconforto era consequência direta de suas ações. Mesmo sem dizer nada em voz alta, ela estava desafiando uma regra silenciosa. A regra de não se envolver. A regra de fingir que certas coisas fazem parte da vida e não merecem questionamento. Numa manhã nublada, enquanto deixava comida para Caramelo, Justina ouviu uma voz conhecida atrás de si. Era Dona Alzira, uma das moradoras mais antigas da rua,
conhecida por falar o que pensava sem rodeios. Justina sentiu o corpo enrijecer antes mesmo de se virar. Dona Alzira não gritou. Não acusou. Apenas comentou, em tom baixo, que algumas pessoas estavam falando. Que diziam que Justina estava exagerando. Que aquele cachorro não era problema dela. Que cada um cuidasse do seu. Justina ouviu em silêncio. Sentiu o rosto esquentar, o coração acelerar. Por alguns segundos, pensou em recuar. Pensou em dizer que iria parar. Pensou em como seria mais fácil voltar à rotina antiga, invisível, segura. Mas, ao olhar novamente para Caramelo, que observava tudo com atenção silenciosa, algo dentro dela se firmou. Ela respondeu apenas que não conseguia mais fingir que não via. Disse isso sem agressividade, sem desafio. Apenas como um fato. Dona Alzira balançou a cabeça, desconfiada, e foi embora. A conversa durará poucos minutos, mas o peso dela acompanhou Justina pelo resto do dia. Caramelo não entendeu palavras, mas percebeu a mudança no corpo da mulher. O jeito mais tenso, os movimentos contidos. Ele se aproximou um pouco mais do muro, puxando a corda até o limite. Quando Justina se afastou, ele permaneceu ali, parado, por longos minutos, como se quisesse garantir que ela ainda estivesse por perto. Naquele mesmo dia, algo diferente aconteceu no fim da tarde. Algumas crianças passaram pela rua voltando da escola. Carregavam mochilas grandes demais para seus corpos pequenos. Uma delas parou ao ver Caramelo. Aproximou-se devagar, curiosa. As outras observaram de longe. Caramelo levantou a cabeça imediatamente. Seu corpo reagiu com alerta. Crianças eram imprevisíveis. Algumas eram gentis, outras barulhentas demais. Ele ficou imóvel, avaliando. A menina ajoelhou-se do outro lado da rua, mantendo distância. Olhou para ele com curiosidade sincera. Perguntou em voz baixa por que ele ficava preso. Ninguém respondeu. As outras crianças começaram a puxá-la, dizendo que não era para se meter. A pergunta, simples e direta, ficou ecoando. Mesmo sem resposta, ela tinha peso. Pela primeira vez, alguém questionava em voz alta algo que sempre fora tratado como normal. No dia seguinte, Justina encontrou um pequeno pote de plástico encostado no muro, do lado de fora. Estava vazio, mas limpo. Ela reconheceu imediatamente. Era o tipo de pote usado para a água. Não havia bilhete, nem explicação. Apenas o objeto. Ela olhou ao redor. Não havia ninguém na rua naquele momento. Pegou o pote, encheu com água fresca em casa e colocou do lado de dentro do muro, perto de Caramelo. O cachorro se aproximou, cheirou, bebeu com sede. A água fresca parecia tocar algo profundo, trazendo alívio imediato. Aquele gesto anônimo foi pequeno, mas significativo. Justina entendeu que não estava completamente sozinha. Que, mesmo em silêncio, outras pessoas começavam a sentir o incômodo que ela sentirá no primeiro dia. Ainda assim, os obstáculos continuavam. O responsável pelo quintal percebeu as mudanças. Não disse nada diretamente, mas passou a observar mais. Seus movimentos ficaram mais rígidos. O clima no espaço tornou-se tenso. Caramelo sentia isso no ar. Quando aquela presença surgia, ele se encolhia novamente, voltando a um estado antigo de cautela. Isso confundia Caramelo. Havia dias em que se sentia quase seguro. Outros em que tudo parecia voltar ao começo. Essa oscilação criava um conflito interno forte. Confiar ou não confiar. Esperar ou se proteger. Cada gesto de cuidado vinha acompanhado do medo de perder. Justina também enfrentava seus próprios limites. Em algumas noites, sentia dores nas pernas, o corpo cansado demais para continuar no dia seguinte. Questionava se tinha energia para sustentar aquilo por muito tempo. Questionava se estava criando dependência onde talvez não houvesse solução. Mas, toda vez que pensava em parar, lembrava-se do olhar de Caramelo no primeiro dia. Lembrava-se do silêncio pesado que havia ignorado tantas vezes na vida. E seguia. Com o passar das semanas, o bairro entrou numa fase mais recolhida. O frio afastou as pessoas das calçadas. As conversas diminuíram. As rotinas se tornaram mais internas. Isso deu a Justina um pouco mais de espaço para agir sem ser notada o tempo todo. Ela começou a trazer pequenas melhorias.
Um pedaço de papelão para isolar a terra fria. Um recipiente melhor para comida. Tudo simples, tudo discreto. Nada surgia sem preparo. Cada recurso havia sido pensado antes, separado em casa, adaptado às possibilidades. Caramelo reagia a cada novidade com cautela e curiosidade. Cheirava, testava, aceitava aos poucos. Seu corpo começou a mostrar sinais de melhora. O pelo, antes opaco, ganhou um pouco mais de brilho. Os movimentos ficaram menos rígidos. Ainda havia medo, mas também havia recuperação. Uma tarde, Justina demorou mais do que o normal. O céu estava fechado, prometendo chuva. Caramelo ficou inquieto. Andou em círculos dentro do limite da corda. Choramingou baixo. Quando finalmente ouviu os passos, seu corpo inteiro reagiu. O rabo se moveu com mais força do que nunca. Justina percebeu. Aquilo a emocionou e assustou ao mesmo tempo. Ela entendeu que agora fazia parte da estrutura emocional daquele cachorro. Que qualquer ausência tinha impacto. O peso dessa responsabilidade caiu sobre ela com força. Naquela noite, sentada na varanda, ela refletiu longamente. Pensou nas escolhas que fizera. Pensou nos custos. Pensou no que ainda viria. Sabia que o caminho não seria simples. Sabia que a transformação real exigiria mais do que comida e água. Do outro lado do muro, Caramelo se acomodou sobre o papelão, com o corpo um pouco mais relaxado do que antes. O vento frio passava por cima do quintal, mas ele já não sentia tanto. Havia algo novo protegendo não apenas seu corpo, mas também uma parte frágil de sua confiança. O bairro, mesmo sem perceber, começava a mudar. Lentamente. Sem anúncios. Sem confrontos diretos. Apenas com pequenos gestos que se acumulavam, questionando um silêncio antigo. E, enquanto isso, Caramelo e Justina seguiam, cada um enfrentando seus próprios medos, aprendendo que cuidar também exige coragem para sustentar o olhar dos outros. O inverno chegou de forma definitiva, trazendo manhãs mais silenciosas e noites longas. O bairro parecia recolhido em si mesmo. As janelas ficavam fechadas por mais tempo, as conversas na calçada tornaram-se raras, e o sino da igreja ecoava de maneira diferente no ar frio, mais grave, mais distante. Caramelo sentia o impacto dessa mudança no próprio corpo. As articulações ficavam rígidas ao amanhecer, e levantar-se exigia mais esforço do que antes. Mesmo assim, ele continuava atento. O olhar seguia firme em direção ao muro, como se aquele limite fosse agora uma fronteira importante. Não apenas física, mas emocional. A rotina com Justina permanecia, embora adaptada ao frio. Ela chegava um pouco mais tarde, quando o sol já começava a esquentar o dia. Caramelo aprendeu a reconhecer o som dos passos mesmo quando o vento os distorcia. Justina também sentia o peso da estação. O frio agravava dores antigas nas pernas e nas costas. Às vezes, ao levantar da cama, precisava de alguns minutos para se firmar. Ainda assim, se recusava a quebrar a rotina. Preparava tudo com antecedência, organizando-se para que nada faltasse. O cuidado havia se tornado parte do dia, tão essencial quanto o café da manhã. Numa dessas manhãs frias, Justina percebeu algo diferente ao olhar por cima do muro. Caramelo não se levantou de imediato. Permanecia deitado, com a cabeça apoiada no chão, os olhos semicerrados. Ela chamou baixinho, um som quase instintivo. Ele reagiu lentamente, levantando a cabeça, mas sem a agilidade de antes. O coração de Justina apertou. Ela observou com mais atenção. O cachorro parecia cansado, menos disposto. Aproximou-se com dificuldade da comida, comeu devagar, bebeu um pouco de água e voltou a se deitar. Aquele foi um momento de vulnerabilidade clara. Justina sentiu um medo novo, mais profundo. Não era o medo do julgamento dos outros, mas o medo de não saber cuidar o suficiente. Ela percebeu que a situação exigia mais do que gestos improvisados. Naquele dia, ela não voltou para casa imediatamente. Passou por uma pequena loja do bairro que vendia produtos simples, entre eles cobertores e utensílios domésticos. Entrou com passos lentos, avaliando os preços com cuidado. Sua aposentadoria era modesta, e cada gasto precisava ser pensado. Ainda assim, escolheu um cobertor simples, fino, mas limpo e macio. O custo daquela compra não foi apenas financeiro. Foi emocional. Ao pagar, Justina sentiu o peso da decisão.
Sabia que aquilo marcava um ponto sem retorno. Já não era apenas ajuda ocasional. Era compromisso. À tarde, voltou ao muro. Esperou que a rua estivesse vazia. Com cuidado, colocou o cobertor dobrado ao lado do papelão. Caramelo observou com curiosidade, aproximou-se, cheirou o tecido. O cheiro era diferente, novo. Ele hesitou por alguns segundos antes de se deitar sobre ele. O efeito foi imediato. Seu corpo relaxou de uma forma que há muito tempo não acontecia. O frio parecia menos agressivo. Ele soltou um suspiro profundo, quase imperceptível. Justina sentiu os olhos marejarem. Não chorou. Apenas ficou ali, respirando fundo, sentindo uma mistura de alívio e responsabilidade. Aquela pequena vitória tinha um custo, mas também trazia uma confirmação silenciosa de que estava no caminho certo. Nos dias seguintes, o inverno mostrou sua face mais dura. Ventos fortes, noites geladas, manhãs cinzentas. O bairro ficou ainda mais quieto. Foi nesse silêncio que outras mudanças começaram a surgir. Uma vizinha deixou discretamente um saco de ração próximo ao muro. Não falou nada. Apenas deixou ali, como quem não quer ser vista. Justina encontrou o saco ao passar e entendeu o gesto. Aquilo não anulava as críticas anteriores, mas mostrava que o incômodo estava se espalhando de forma silenciosa. Caramelo passou a ter refeições mais regulares. Seu corpo começou a responder lentamente. Ainda havia dias ruins, mas os bons começaram a aparecer com mais frequência. Ele se levantava com menos esforço, observava mais, reagia com mais curiosidade. O responsável pelo quintal continuava distante, mas menos ríspido. A presença constante de cuidados parecia ter alterado algo, mesmo que de forma inconsciente. O ambiente já não era de pura negligência. Havia tensão, sim, mas também adaptação. Justina percebeu que o olhar dele havia mudado. Não era aprovação, mas também não era confronto. Era algo parecido com cansaço, talvez confusão. Ela evitava contato direto, respeitando os limites. Sabia que qualquer movimento brusco poderia comprometer tudo que havia sido construído até ali. Uma tarde, enquanto colocava água no pote, Justina sentiu uma pontada forte na perna e precisou se apoiar no muro para não cair. Ficou ali por alguns segundos, respirando fundo. Caramelo percebeu imediatamente. Aproximou-se, puxando a corda até o limite, olhando para ela com atenção incomum. Esse momento marcou algo importante. Pela primeira vez, os papéis pareceram se inverter. O cachorro, antes apenas receptor de cuidado, agora demonstrava preocupação. Seus olhos acompanhavam cada movimento dela. Quando Justina se afastou, ele permaneceu atento por muito tempo. Naquela noite, Justina sentiu o peso do próprio corpo. O cansaço acumulado cobrou seu preço. Pensou em faltar no dia seguinte. Pensou em descansar. Pensou em como seria fácil deixar tudo como antes. Mas, ao lembrar do olhar de Caramelo, sentiu uma força tranquila. Não uma obrigação pesada, mas um vínculo real, construído dia após dia. O inverno seguiu avançando. As árvores ficaram quase sem folhas. O chão da rua mudou de cor. O bairro parecia outro. Com isso, algumas pessoas começaram a agir de forma diferente. Um homem passou a deixar restos de comida num horário específico. Uma criança deixou um brinquedo velho perto do muro, sem entender exatamente por quê. Esses gestos não eram organizados, nem combinados. Eram respostas individuais a algo que começava a incomodar mais gente. O silêncio antigo estava sendo quebrado, não por gritos, mas por ações discretas. Caramelo sentia essas mudanças no ambiente. Havia mais cheiros novos, mais sons suaves, menos tensão constante. Ele ainda se assustava às vezes, ainda se encolhia quando certos passos surgiam, mas já não vivia em estado de alerta contínuo. Seu conflito interno, porém, permanecia. Cada melhora trazia junto o medo da perda. Ele ainda não confiava completamente. Ainda guardava distância. Ainda protegia uma parte de si que aprenderá a sobreviver sozinha. Justina também enfrentava seu próprio conflito. Em alguns dias, sentia-se sozinha. As amigas mais próximas evitavam tocar no assunto. Algumas se afastaram. O isolamento social doía, mas ela o aceitava como parte do processo. Em uma manhã especialmente fria, Justina chegou ao muro e encontrou Caramelo em pé,
esperando. O rabo se mexia de forma mais evidente. Não era euforia. Era reconhecimento. Ela parou, respirou fundo e sorriu. Aquele gesto simples foi uma vitória silenciosa. Pequena, mas significativa. Uma vitória conquistada com esforço, persistência e sacrifício. O inverno ainda não tinha terminado. Os desafios continuavam. Mas algo essencial havia mudado. Não apenas no quintal, mas dentro de quem passava por ali todos os dias. Caramelo já não era apenas um cachorro preso. Era presença. Era símbolo de algo que começava a despertar no bairro. E Justina sabia que, mesmo cansada, não estava mais disposta a recuar. O inverno começou a ceder espaço a dias um pouco mais claros, embora o frio ainda permanecesse nas manhãs. O bairro despertava lentamente, como quem sai de um período longo de recolhimento. As pessoas voltavam a aparecer nas calçadas, ainda com casacos, mas já dispostas a conversar um pouco mais. O ar carregava um cheiro misto de terra fria e folhas secas, anunciando que o tempo estava mudando, mesmo que de forma tímida. Caramelo sentiu essa transição antes de qualquer outra coisa. Seu corpo respondia melhor ao amanhecer. As articulações ainda doíam, mas menos. Ele conseguia se levantar com mais firmeza, esticar as patas e observar o quintal com atenção renovada. O cobertor já não era tão necessário durante o dia, mas continuava sendo um refúgio importante à noite. A rotina com Justina seguia firme. Ela chegava sempre no mesmo horário, com passos cuidadosos, carregando aquilo que havia separado com antecedência. O cuidado agora era parte estruturada do dia dela. Não era mais improviso, era compromisso consciente. Nesse período, algo novo começou a acontecer dentro de Caramelo. Ele passou a antecipar não apenas a presença de Justina, mas também os pequenos sons do bairro. Reconhecia vozes específicas, passos conhecidos, o rangido de determinados portões. Sua atenção estava mais aberta para o mundo ao redor, e isso trazia tanto curiosidade quanto insegurança. Justina percebeu essa mudança. O cachorro já não se encolhia imediatamente quando alguém passava. Observava, avaliava. Em alguns momentos, aproximava-se do muro quando sentia que o ambiente estava calmo. Em outros, recuava. Essa oscilação mostrava que algo estava sendo reconstruído dentro dele, lentamente. O bairro também continuava mudando, embora ninguém falasse abertamente sobre isso. As ações eram silenciosas, quase tímidas. Um saco de ração aparecia em um dia, um pote de água novo no outro. Nada era anunciado. Nada era assumido publicamente. Mas os gestos se acumulavam. Justina sentia um misto de gratidão e cautela. Sabia que aquele apoio silencioso era valioso, mas também sabia que a situação ainda era frágil. Qualquer confronto direto poderia desfazer tudo. Em uma manhã de céu limpo, Justina encontrou o responsável pelo quintal parado perto do portão. Ele a observava de longe, sem hostilidade explícita, mas com um olhar atento. Ela sentiu o corpo enrijecer por um instante. Pensou em seguir caminho, fingir que não viu. Mas algo dentro dela fez permanecer. Ela não falou nada. Apenas cumprimentou com a cabeça e seguiu com sua rotina, deixando a comida e a água para Caramelo. O homem não disse palavra. Apenas observou. Caramelo percebeu a tensão no ar. Ficou alerta, o corpo rígido. Quando Justina se afastou, ele não relaxou de imediato. Aquela presença mexia com memórias antigas. Mesmo assim, algo era diferente. O ambiente já não era o mesmo de antes. Havia limites sendo testados. Naquele dia, Justina voltou para casa com o coração acelerado. Sentou-se na varanda e respirou fundo por longos minutos. Pensou em tudo que havia sido construído até ali. Pensou no risco de perder aquilo por um passo em falso. Pensou também no quanto já havia avançado para recuar agora. O conflito interno dela se intensificava. O desejo de proteger Caramelo se misturava ao medo de provocar uma reação negativa. Ela sabia que o equilíbrio era delicado. Precisava agir com cuidado, respeitando o tempo de todos os envolvidos. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seu próprio conflito. As melhorias no ambiente despertavam nele algo novo, uma vontade de se mover mais, de explorar, mesmo dentro dos limites. Ele puxava a corda com mais frequência, não por desespero, mas por curiosidade. Isso, por vezes, gerava tensão quando o responsável percebia.
Esses momentos eram difíceis. Caramelo sentia o corpo se fechar novamente, como se fosse punido por ousar sentir algo além da sobrevivência. Depois, quando o ambiente se acalmava, vinha a confusão. Ele não entendia por quê. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Às vezes era permitido relaxar e outras vezes não. Justina percebeu isso com clareza em uma tarde específica. Ao chegar, encontrou Caramelo quieto demais, deitado com a cabeça baixa. Ele não se levantou, não se aproximou. Apenas observou de longe. O rabo não se mexeu. Aquilo doeu nela mais do que qualquer palavra dita por terceiros. Ela entendeu que aquela oscilação emocional tinha custo para o cachorro, que cada avanço vinha acompanhado de um risco real de recuo. Ela decidiu então agir de forma ainda mais cuidadosa. Reduziu movimentos bruscos. Falava em tom baixo, quase inexistente. Mantinha gestos previsíveis. Criava um ambiente de segurança dentro do possível. Com o passar das semanas, esse cuidado começou a surtir efeito. Caramelo voltou a se aproximar. Não com a mesma rapidez de antes, mas com firmeza. A confiança, mesmo abalada, não havia sido destruída. Estava apenas sendo testada. O bairro entrou em um período de transição mais visível. A feira de domingo voltou a ficar mais cheia. As pessoas comentavam sobre o clima, sobre a vida, sobre pequenas coisas. Em meio a essas conversas, o assunto do cachorro aparecia ocasionalmente, ainda de forma indireta. Algumas mulheres mais velhas comentavam que o cachorro parecia melhor, que estava mais vivo. Outras diziam que aquilo era coisa de quem tinha tempo demais. As opiniões se dividiam, mas o silêncio absoluto já não existia. Justina sentia isso nas entrelinhas. Sabia que a transformação estava acontecendo, ainda que lenta. Sabia também que mudanças reais raramente acontecem sem resistência. Caramelo, por sua vez, começou a demonstrar algo novo. Em certos momentos, quando Justina se aproximava, ele se sentava. Um gesto simples, quase automático, mas carregado de significado. Não era obediência. Era escolha. Escolha de permanecer ali, presente. Esse gesto enchia Justina de emoção e preocupação ao mesmo tempo. Ela sabia que aquilo significava vínculo. E vínculo sempre traz risco. Em uma noite mais quente, Justina ficou sentada na varanda por mais tempo que o habitual. O céu estava limpo, estrelado. O bairro silencioso. Ela pensou em tudo o que havia mudado em poucos meses. Pensou em como uma decisão simples, tomada numa manhã qualquer, havia alterado a rotina de tanta gente, inclusive a dela. Do outro lado do muro, Caramelo se acomodou para dormir. O cobertor estava ali, o papelão, a água limpa. Ele fechou os olhos lentamente, sem se sobressaltar a cada pequeno som. Ainda havia medo dentro dele, mas havia também algo novo, algo que crescia devagar, como uma raiz procurando espaço em terra dura. O sucesso daquele cuidado não era imediato nem completo. Era gradual, construído com esforço visível. Cada pequena vitória vinha acompanhada de cansaço, de dúvidas, de sacrifícios. Mas vinha. E, naquele silêncio compartilhado entre um quintal simples e uma varanda antiga, algo continuava a crescer. Não era apenas melhora física. Era consciência. Era responsabilidade. Era a lenta construção de um caminho que ainda exigiria coragem para ser sustentado. A mudança de estação trouxe dias mais claros, mas também revelou fragilidades que antes estavam escondidas sob o frio. O início da primavera chegou com um sol mais firme e um vento seco que levantava poeira nas ruas. As árvores começaram a ganhar brotos verdes, e o bairro voltou a pulsar com mais movimento. As pessoas saíam mais cedo de casa, as crianças brincavam na rua, e os sons do cotidiano tornaram-se mais intensos. Para Caramelo, essa nova fase trouxe energia e inquietação. Seu corpo respondia melhor ao calor moderado, e a vontade de se mover aumentava. Ele caminhava de um lado a outro dentro do espaço permitido, cheirava o ar, acompanhava com os olhos tudo que se mexia além do muro. A curiosidade crescia junto com uma ansiedade difícil de controlar. Justina observava essas mudanças com atenção. Sabia que a melhora física do cachorro trazia consigo um novo desafio.
Um corpo mais forte também sente mais intensamente os limites impostos. Ela percebeu que Caramelo puxava a corda com mais frequência, não por desespero, mas por impulso natural de explorar. Esse comportamento começou a incomodar o responsável pelo quintal. Não houve palavras duras, mas o clima mudou. O silêncio tornou-se mais pesado, carregado de tensão. Caramelo sentia isso imediatamente. Sempre que aquela presença surgia, seu corpo se retraía, os músculos ficavam rígidos, e a confiança recém-construída parecia balançar. Em uma manhã específica, tudo ficou diferente. Justina chegou no horário de sempre, trazendo comida e água. O sol já estava alto, e o calor começava a apertar. Ao olhar por cima do muro, notou algo estranho. Caramelo estava preso mais próximo do portão, com a corda encurtada. O espaço havia sido reduzido. O impacto foi imediato. Justina sentiu o coração acelerar, a respiração ficar curta. Aquela mudança simples carregava uma mensagem clara. Um limite estava sendo imposto. Talvez um aviso silencioso. Caramelo, por sua vez, estava confuso. O novo espaço o deixava inquieto. Ele não entendia o motivo da mudança. Apenas sentia o desconforto físico e emocional. Quando viu Justina, tentou se aproximar, mas foi impedido pela corda curta. O rabo se moveu uma vez, depois parou. Justina hesitou. Por alguns segundos, pensou em ir embora. Pensou em não provocar. Pensou no risco de tudo ruir. Mas algo dentro dela não permitiu que fingisse não ver. Ela deixou a comida e a água como sempre, mas ficou ali mais tempo do que o habitual. Respirou fundo. Observou o ambiente. Observou o Caramelo. O cachorro sentou-se, olhando para ela com atenção intensa, como se buscasse uma resposta que ela ainda não tinha. Ao se afastar, Justina sentiu um peso diferente. Não era apenas tristeza. Era a sensação clara de que algo precisava ser feito, mesmo que isso tivesse um custo maior do que antes. Naquele dia, ela voltou para casa em silêncio absoluto. Não passou pela padaria. Não conversou com ninguém. Sentou-se na cozinha e ficou olhando a mesa por longos minutos. O dilema era real. Continuar poderia significar conflito direto. Recuar significava aceitar que tudo que havia sido construído poderia se perder. Ela passou a tarde refletindo. Lembrou-se de situações antigas em que se calara para evitar problemas. Lembrou-se do peso que essas decisões carregaram ao longo da vida. Também lembrou-se do olhar de Caramelo naquele primeiro dia, do pão jogado por cima do muro, do rabo se mexendo quase sem querer. Ao entardecer, Justina tomou uma decisão cuidadosa. Não impulsiva. Não agressiva. Decidiu procurar apoio onde sabia que poderia encontrar alguma escuta. Foi até a casa de Dona Célia, uma senhora conhecida por ajudar na organização de eventos da igreja e por ter uma influência silenciosa no bairro. Justina não contou tudo. Não acusou ninguém. Apenas falou do cachorro, da mudança recente, do receio de que a situação piorasse. Dona Célia ouviu em silêncio. Fez poucas perguntas. Disse apenas que iria observar. Que algumas coisas precisam ser tratadas com calma. Que o bairro não era tão cego quanto parecia. Enquanto isso, Caramelo passava por um dia difícil. O espaço reduzido aumentava sua frustração. Ele andava pouco, sentava, levantava, deitava. O calor tornava tudo mais desconfortável. Quando a tarde caiu, ele estava exausto, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A ausência de Justina no período da tarde foi sentida. Ele esperou, atento, mas ela não voltou. A insegurança cresceu. Aquela rotina que lhe dava estabilidade parecia ameaçada. Na manhã seguinte, Justina chegou mais cedo. O coração batia forte. Ao se aproximar do muro, percebeu algo diferente. A corda estava um pouco mais longa. Não como antes, mas maior do que no dia anterior. Caramelo levantou-se ao vê-la. Aproximou-se dentro do limite permitido. O rabo se mexeu, contido, mas presente. O alívio foi imediato, ainda que incompleto. Justina entendeu aquele gesto como um sinal. Pequeno, mas significativo. O diálogo silencioso estava acontecendo, mesmo sem palavras. Nos dias seguintes, a situação se manteve estável. Não houve novos recuos, mas também não houve grandes avanços.
O clima era de observação mútua. Cada ação era medida. Cada gesto tinha peso. O bairro acompanhava tudo à distância. Algumas pessoas comentavam que o cachorro estava melhor. Outras diziam que aquilo estava chamando atenção demais. As opiniões continuavam divididas, mas algo importante havia mudado. O tema já não era invisível. Justina sentia o desgaste físico aumentar. O estresse acumulado cobrava seu preço. Em uma manhã, sentiu tontura ao sair de casa. Precisou sentar-se por alguns minutos antes de seguir. Mesmo assim, não deixou de ir até o muro. Caramelo percebeu o cansaço nela. O olhar mais lento, os movimentos cuidadosos. Quando ela se aproximou, ele se sentou novamente, atento, como se quisesse permanecer calmo para não exigir demais. Esse cuidado silencioso fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Não era dependência cega. Era reconhecimento mútuo das fragilidades. Com o passar da semana, Dona Célia começou a agir de forma discreta. Comentou com uma pessoa, depois com outra. Falou sobre responsabilidade, sobre cuidado, sobre como pequenas atitudes refletem na comunidade. Nada era direcionado. Nada era acusatório. Mas a mensagem circulava. Pouco a pouco, o ambiente foi ficando menos tenso. O responsável pelo quintal parecia menos defensivo. O olhar já não carregava o mesmo peso. Ainda havia resistência, mas também havia cansaço. Caramelo começou a se movimentar com mais liberdade novamente. A corda foi ajustada mais uma vez, devolvendo parte do espaço original. Não foi uma concessão completa, mas foi avanço. Justina sentiu o impacto dessa pequena vitória. Não comemorou. Apenas respirou aliviada. Sabia que aquilo havia sido conquistado com esforço invisível, com diálogos silenciosos, com paciência. Naquela noite, sentada na varanda, Justina sentiu o corpo pesado. As pernas doíam, a cabeça latejava. Mas o coração estava firme. Ela sabia que aquele havia sido um dos momentos mais difíceis até ali. Um ponto em que tudo quase voltou atrás. Do outro lado do muro, Caramelo se deitou com o corpo cansado, mas mais relaxado. O ar da noite estava morno, trazendo sons suaves do bairro. Ele fechou os olhos lentamente, sentindo que, apesar dos riscos, algo continuava se sustentando. A justiça que se desenhava ali não era rápida nem barulhenta. Era feita de resistência diária, de escolhas difíceis, de avanços que quase não se viam. E, naquele momento, tanto Justina quanto Caramelo entendiam, cada um à sua maneira, que o caminho ainda exigiria força para seguir. A primavera avançou com mais firmeza, trazendo cores novas ao bairro. As árvores que antes estavam quase nuas agora exibiam folhas jovens, de um verde claro, e pequenas flores surgiam nos quintais. O ar carregava cheiros diferentes, mistura de terra quente, plantas recém-regadas e comida sendo preparada com as janelas abertas. O ambiente parecia mais vivo, e isso influenciava todos que circulavam por ali. Caramelo sentia essa mudança no corpo e no comportamento. A energia retornava aos poucos, e seus movimentos tornaram-se mais soltos. Ele caminhava dentro do espaço permitido com mais confiança, explorando cada canto como se fosse a primeira vez. O sol aquecia o pelo, e ele buscava alternar entre a sombra e a luz, aprendendo novamente a ouvir o próprio corpo. Justina também parecia diferente. Apesar do cansaço acumulado, havia nela uma firmeza nova. O episódio da corda encurtada havia abalado, mas também deixará algo claro. Ela percebera que recuar completamente não a protegeria do desconforto. Permanecer, mesmo com medo, era a única forma de sustentar aquilo que começara. Ela passou a se mover com ainda mais consciência. Não apenas em relação a Caramelo, mas ao bairro como um todo. Cumprimentava as pessoas com mais atenção, ouvia mais do que falava, observava reações. Sabia que, naquele ponto, qualquer atitude poderia ser interpretada de muitas formas. O cachorro sentia essa presença firme. Havia algo no jeito de Justina se aproximar que transmitia estabilidade. Mesmo nos dias em que ela parecia cansada, o ritmo era o mesmo. A previsibilidade continuava sendo uma âncora importante para ele. Com a melhora do clima, as crianças voltaram a brincar com mais frequência na rua. O som de risadas, bolas quicando e passos correndo chegava até o quintal. No começo, Caramelo reagia com tensão. O barulho repentino deixava alerta. Mas, com o tempo,
Começou a apenas observar. Em uma tarde clara, uma das crianças se aproximou um pouco mais do muro, mantendo distância. Era a mesma menina que havia perguntado semanas antes por que o cachorro ficava preso. Ela não falou nada dessa vez. Apenas ficou ali, olhando. Caramelo percebeu a presença e se levantou. O corpo estava atento, mas não rígido. Ele caminhou até onde a corda permitia e parou. Os dois se olharam por alguns segundos. A menina sorriu de leve, um sorriso contido, respeitoso. Depois se afastou. Justina viu a cena de longe, da varanda de casa. Sentiu algo se acomodar dentro do peito. Não era alívio completo, mas era esperança concreta. Pequenos encontros como aquele indicavam que algo estava sendo aprendido, mesmo sem explicações diretas. O bairro, pouco a pouco, parecia aceitar uma nova normalidade. O cuidado com Caramelo já não causava tanto estranhamento. Não era unanimidade, mas também não era mais alvo constante de comentários. O silêncio agora tinha outro peso. Não era omissão pura. Era observação. O responsável pelo quintal mantinha distância, mas sua postura havia mudado sutilmente. Os movimentos eram menos bruscos, o olhar menos carregado. Ele não demonstrava afeto, mas também não criava novos obstáculos. Esse equilíbrio frágil exigia atenção constante. Justina sabia que nada estava garantido. Sabia que o avanço podia ser perdido se alguém se sentisse pressionado ou exposto. Por isso, mantinha seus gestos discretos, quase invisíveis para quem não estivesse atento. Caramelo, por sua vez, vivia um processo interno complexo. A melhora nas condições despertava nele uma vontade maior de interação. Ele começou a emitir sons baixos em alguns momentos, não latidos, mas pequenos ruídos de comunicação. Era como se estivesse testando sua própria voz novamente. Esses sons surgiam principalmente quando Justina se aproximava ou quando percebia movimento tranquilo na rua. Em contrapartida, diante de passos mais pesados ou tons de voz alterados, ele voltava ao silêncio imediato. Essa alternância mostrava que o medo ainda estava ali, apenas menos dominante. Justina percebeu esses detalhes. Passou a observar mais atentamente o comportamento dele, aprendendo a reconhecer sinais sutis de desconforto ou curiosidade. Esse aprendizado não vinha de livros ou conselhos, mas da convivência diária, da repetição, da atenção. Em uma manhã ensolarada, Justina trouxe algo novo. Um objeto simples, já apresentado antes em conversas casuais com vizinhas, uma escova velha, limpa, de cerdas macias. Ela não tinha certeza se Caramelo aceitaria, mas sentiu que era o momento de tentar. Com cuidado, colocou a escova no chão, do lado de dentro do muro, sem se aproximar demais. Caramelo observou com curiosidade. Cheirou o objeto, tocou com a pata, recuou. Justina permaneceu imóvel, respeitando o tempo dele. Depois de alguns minutos, Caramelo voltou e permitiu que a escova tocasse seu pelo por poucos segundos. A sensação era estranha, mas não desagradável. Ele se afastou logo depois, mas aquele contato breve teve um impacto profundo. Justina sentiu o coração acelerar. Não tentou repetir. Apenas recolheu a escova e foi embora. Sabia que aquele passo, embora pequeno, era enorme para alguém que aprenderá a se proteger de qualquer toque. Nos dias seguintes, o comportamento de Caramelo mudou sutilmente. Ele parecia mais consciente do próprio corpo, mais presente. O pelo começou a se soltar, mais limpo, mais leve. Isso também chamava a atenção de quem passava. Algumas mulheres comentaram que o cachorro estava bonito. A palavra saiu com surpresa, como se não fosse esperada. Justina ouviu esses comentários sem responder. Sabia que aquele reconhecimento, ainda que superficial, ajudava a consolidar a mudança. Ao mesmo tempo, novos desafios surgiam. O calor começava a aumentar, exigindo mais cuidado com a água e a sombra. Justina precisou adaptar novamente a rotina, trazendo água mais vezes, ajustando os horários. Esse esforço cobrava seu preço. Havia dias em que o corpo parecia não acompanhar a vontade. Em uma tarde, sentiu uma dor forte nas costas ao se abaixar. Precisou ficar sentada por mais tempo, respirando fundo, até conseguir se levantar. Caramelo observou tudo. Ficou inquieto, puxando a corda levemente, emitindo um som baixo. Aquela reação deixou claro o vínculo que se formara. Não era dependência cega. Era percepção mútua. Naquela noite,
Justina refletiu longamente. Pensou no futuro, no quanto ainda seria necessário para garantir estabilidade real. Pensou em como envelhecer significava lidar com limites cada vez mais evidentes. Perguntou-se até quando conseguiria sustentar aquele ritmo. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma paz estranha. Sabia que, independentemente do que viesse, já não era a mesma pessoa que havia passado pelo muro meses antes sem olhar. E Caramelo também já não era o mesmo cachorro. O bairro entrou em um período de preparação para festas locais. As casas começaram a ser enfeitadas, e o movimento aumentou. Isso trouxe barulho, visitas, mudanças na rotina. Caramelo sentiu o impacto imediatamente. Os sons mais intensos o deixavam agitado. Justina antecipou esse problema. Passou a chegar um pouco mais cedo nesses dias, permanecendo por perto até que o movimento diminuísse. Não fazia nada além de estar ali. Essa presença simples ajudava a acalmar o cachorro. Esses momentos reforçaram algo importante. A justiça que se construía ali não vinha de uma ação única, mas da permanência. Permanecer quando era desconfortável. Permanecer quando era cansativo. Permanecer quando não havia garantias. Caramelo, ao final de cada dia, deitava-se com o corpo cansado, mas com a mente menos inquieta. O mundo ainda era cheio de limites, mas já não era completamente hostil. Ele começava a entender que algumas presenças não traziam dor. Justina, sentada na varanda, sentia o mesmo cansaço misturado com algo novo. Uma sensação de sentido. Não de heroísmo, não de vitória plena, mas de coerência com aquilo que acreditava. O tempo seguia seu curso, transformando o ambiente e as pessoas. E, naquele espaço pequeno entre um muro e uma varanda, algo essencial continuava sendo aprendido. Não apenas sobre cuidado com o cachorro, mas sobre responsabilidade compartilhada, sobre olhar atento, sobre o que acontece quando alguém decide não ir embora. A primavera avançava com dias mais longos e noites suaves. O bairro parecia respirar com mais liberdade, como se tivesse saído de um período de contenção. As janelas permaneciam abertas até mais tarde, e o som das conversas se espalhava pelas ruas com naturalidade. Havia risos, rádio ligado, passos que iam e vinham sem pressa. O ambiente mudava, e com ele, as pessoas. Caramelo sentia essa mudança como uma vibração constante. O ar estava mais leve, carregado de cheiros variados que vinham da rua e dos quintais vizinhos. O calor do sol aquecia seu corpo, e ele aprendia a buscar a sombra nos horários mais intensos. A água fresca tornara-se ainda mais importante, e Justina cuidava disso com atenção redobrada. Ela chegava cedo, ajustava o pote, observava o posicionamento da sombra, avaliava o estado do cachorro com um olhar treinado pela convivência. Não precisava tocar para entender. O jeito de respirar, a posição do corpo, o movimento do rabo diziam tudo. Nesse período, algo diferente começou a acontecer com mais frequência. As pessoas paravam. Não apenas olhavam de longe, mas se detinham por alguns segundos. Algumas fingiam ajustar o sapato, outras comentavam sobre o clima, mas o olhar sempre acabava voltado para o quintal. Caramelo percebia esses olhares. No começo, ficava alerta, o corpo tenso. Com o tempo, começou a diferenciar intenções. Alguns olhares não traziam ameaça. Apenas curiosidade, talvez até cuidado. Essa distinção era nova para ele e exigia esforço interno constante. Justina observava essas interações com cautela. Sabia que a atenção podia ser positiva, mas também sabia que poderia gerar reações inesperadas. Por isso, mantinha tudo dentro de uma normalidade tranquila. Nada chamativo, nada excessivo. Em uma manhã clara, algo significativo aconteceu. Uma mulher que Justina conhecia apenas de vista parou ao lado dela enquanto deixava água para Caramelo. A mulher comentou, em tom simples, que o cachorro parecia bem melhor. Disse que havia notado o brilho do pelo, o jeito mais atento. Justina agradeceu com um sorriso contido. Não explicou nada. Não justificou. Apenas concordou. Aquela breve troca teve um impacto maior do que parecia. Era um reconhecimento público, ainda que discreto. Caramelo assistiu à cena sem entender palavras, mas sentiu o clima. Os tons de voz eram suaves, os corpos relaxados. Ele se aproximou um pouco mais do muro, dentro do limite da corda. O rabo se mexeu lentamente. Nos dias seguintes, outras conversas semelhantes aconteceram.
Sempre rápidas, sempre simples. Comentários sobre o tempo, sobre a vida, sobre o cachorro. Nada profundo, mas suficiente para indicar uma mudança coletiva. O bairro começava a responder. Essa resposta não vinha em forma de decisões oficiais ou confrontos diretos. Vinha em pequenos gestos. Um saco de ração deixado discretamente em um canto. Um pote de água extra encostado no muro. Um comentário positivo feito em voz baixa. Justina sentia uma mistura de alívio e responsabilidade. Aquilo mostrava que não estava sozinha, mas também aumentava a expectativa sobre ela. As pessoas pareciam observar como ela reagiria, como se buscassem um modelo de comportamento aceitável. Ela manteve a postura firme e calma. Agradecia quando necessário, mas não incentivava nada além do cuidado básico. Sabia que o equilíbrio era frágil e precisava ser preservado. Enquanto isso, Caramelo vivia um momento interno delicado. A ampliação do cuidado despertava nele uma vontade maior de interação. Ele começava a se sentar com mais frequência quando alguém se aproximava. Às vezes, emitia um som baixo, quase um chamado, quando percebia movimentos tranquilos. Esses comportamentos eram sinais claros de avanço, mas também traziam novos desafios. O responsável pelo quintal notava essas mudanças. Embora não reagisse de forma direta, o clima entre eles oscilava. Em uma tarde quente, houve um momento de tensão. Caramelo puxou a corda com mais força ao ver uma criança conhecida se aproximar. O movimento foi rápido, impulsivo. O responsável percebeu e reagiu com um gesto brusco de contenção. Não houve palavras, mas o impacto emocional foi grande. Caramelo se encolheu imediatamente. O corpo voltou a um estado antigo de defesa. O avanço parecia ameaçado. Quando Justina chegou mais tarde, encontrou o cachorro quieto demais, com o olhar baixo. Ela percebeu na hora que algo havia acontecido. Sentiu um nó no estômago. A vontade imediata era de confrontar, de exigir, de proteger. Mas ela respirou fundo. Sabia que qualquer reação impulsiva poderia piorar tudo. Ela se aproximou com cuidado, manteve os movimentos previsíveis, falou baixo. Ficou ali por mais tempo do que o habitual, apenas presente. Não tentou tocar. Não tentou mudar nada. Apenas permaneceu. Esse gesto simples teve efeito. Aos poucos, Caramelo levantou a cabeça. O corpo relaxou um pouco. O rabo se mexeu uma única vez, quase imperceptível. Era pouco, mas era algo. Naquela noite, Justina refletiu sobre os limites daquilo que estava fazendo. Percebeu que, apesar dos avanços, o ambiente ainda exigia negociação constante. A justiça que se construía ali não era linear. Avançava, recuava, testava. No dia seguinte, Dona Célia apareceu novamente. Dessa vez, trouxe uma conversa diferente. Comentou que algumas pessoas estavam mais atentas ao cuidado com os animais do bairro. Disse que pequenos exemplos fazem diferença. Não mencionou nomes, mas olhou diretamente para Justina ao falar. Essa conversa trouxe uma reviravolta silenciosa. Justina entendeu que havia uma rede se formando, ainda que informal. Pessoas que observavam, refletiam e começavam a agir de acordo com aquilo que viam. Caramelo sentiu essa mudança no ar ao longo da semana. Havia menos tensão geral. Os passos que passavam pela rua pareciam mais leves. As vozes menos ríspidas. O ambiente começava a oferecer mais segurança emocional. Com isso, ele se permitiu um pouco mais. Passou a deitar de lado, expondo o ventre ao sol, um sinal claro de relaxamento. Esse gesto simples emocionou Justina profundamente quando viu pela primeira vez. Ela sabia o quanto aquilo significava. Um corpo que se sente minimamente seguro permite-se relaxar. Aquela imagem era resultado de meses de esforço, de escolhas difíceis, de permanência. Ao mesmo tempo, Justina sentia o peso físico aumentar. O calor exigia mais do corpo. As idas e vindas constantes, o tempo em pé, a atenção contínua cobravam seu preço. Em uma manhã, sentiu um cansaço profundo, quase paralisante. Pensou em pedir ajuda de forma mais direta. Pensou em dividir responsabilidades. Mas também temia perder o controle do equilíbrio conquistado. Decidiu, por enquanto, continuar observando. O bairro se preparava para uma pequena celebração local, algo simples, com barracas e música baixa.
Esse tipo de evento sempre trazia movimento extra, barulho, mudanças na rotina. Justina antecipou o impacto disso em Caramelo. Nos dias que antecederam a celebração, ela ajustou os horários, garantindo água fresca e sombra adequada nos períodos mais intensos. Passou a permanecer por mais tempo perto do muro nos momentos de maior movimento. Caramelo reagiu com nervosismo no início, mas a presença constante ajudou. Ele se mantinha alerta, mas não entrava em pânico. Esse controle emocional era um avanço significativo. Durante o evento, algumas pessoas se aproximaram do muro e comentaram sobre o cachorro. Nada invasivo. Apenas observações. Caramelo permaneceu calmo, sentado, atento. Justina observava tudo com o coração apertado e orgulhoso. Sabia que aquele comportamento não era fruto do acaso. Era resultado de um processo longo, cuidadoso, cheio de idas e vindas. Ao final daquele dia, quando o bairro voltou ao silêncio, Justina sentou-se na varanda, exausta. O corpo doía, mas o espírito estava firme. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também sabia que algo essencial havia mudado. Do outro lado do muro, Caramelo se deitou com o corpo cansado, mas tranquilo. O ar da noite trazia sons suaves e familiares. Ele fechou os olhos sem sobressaltos, respirando de forma profunda. O bairro, mesmo sem perceber completamente, começava a se transformar. Não por imposição, não por medo, mas por observação e repetição. A justiça que se desenhava ali continuava a cobrar, não com punição, mas com consciência. E, naquele espaço simples, entre gestos silenciosos e olhares atentos, Caramelo seguia aprendendo que o mundo podia ser um lugar menos hostil quando alguém decide permanecer. O bairro começou a ganhar uma energia diferente com o início do verão. O sol permanecia mais tempo no céu, e o calor intenso transformava a rotina das pessoas. As ruas ficavam mais movimentadas pela manhã e à tarde, enquanto o período mais quente do dia empurrava todos para a sombra de árvores ou varandas. O cheiro da terra aquecida misturava-se ao perfume de flores e alimentos sendo preparados nas cozinhas. Cada detalhe do bairro parecia mais vivo, mais presente, mais exigente. Caramelo sentia essa intensidade de forma profunda. O calor o fazia buscar constantemente sombra e água fresca. O pelo, agora mais limpo e brilhante, refletia a luz do sol, e ele começou a perceber que podia se mover de forma mais livre sem medo constante de qualquer som ou passo. A liberdade física vinha acompanhada de um despertar interno. A curiosidade aumentava, assim como a vontade de se aproximar de pessoas conhecidas, mesmo que ainda cauteloso. Justina percebeu essa mudança e ajustou sua rotina. Ela trouxe mais água fresca, preparou novos espaços de sombra, e manteve-se presente durante os períodos mais críticos do dia. O cuidado não era apenas físico, mas emocional. Ela precisava que Caramelo se sentisse seguro, não apenas protegido. Em uma manhã clara, uma visita inesperada mudou a dinâmica do bairro. Dona Célia trouxe consigo um grupo pequeno de vizinhas. Elas haviam ouvido falar da situação de Caramelo e queriam ver de perto. Chegaram discretamente, respeitando os limites do quintal e o espaço do cachorro. Justina recebeu-as com calma, explicando pouco, apenas mostrando como cuidar de Caramelo de forma segura. O cachorro observou com atenção. O corpo se manteve firme, o rabo mexia lentamente, os olhos acompanhavam cada movimento. Ele sentiu a presença de mais pessoas, mas não reagiu com medo. Era uma nova experiência, diferente das anteriores. Ele começou a compreender que nem todos representavam ameaça. Nos dias seguintes, essas visitas se tornaram frequentes, sempre em horários programados, sempre com respeito. Caramelo passou a se aproximar mais, emitindo sons suaves, uma forma de comunicação que Justina aprendeu a interpretar. Cada gesto tinha significado, curiosidade, reconhecimento, aceitação. Enquanto isso, o bairro começou a se engajar de forma mais direta. Pequenos gestos começaram a surgir, um saco de ração colocado discretamente, um pote de água extra em dias quentes, palavras gentis sobre Caramelo quando alguém passava. Não era unanimidade, mas o reconhecimento de um esforço contínuo começava a se consolidar. Um dia, ao chegar ao quintal, Justina encontrou uma situação inesperada. Caramelo estava próximo do portão, o corpo relaxado, observando uma criança conhecida que se aproximava com cautela. O cachorro se aproximou de forma lenta, permitindo que a menina estendesse a mão para tocá-lo suavemente. Ele cheirou o toque, deu um passo atrás e depois voltou,
emitindo um som baixo de reconhecimento. Justina sentiu uma emoção profunda. Não era apenas sobre o cachorro aceitar um toque, mas sobre a construção de confiança. Tudo o que havia sido feito, mês após mês, esforço após esforço, começava a dar frutos visíveis. A cena simbolizava a paciência recompensada, o cuidado transformando a percepção do mundo. O responsável pelo quintal também começou a mudar. Embora não fosse afetuoso, sua postura se suavizou. Os gestos bruscos diminuíram, e os movimentos passaram a ser menos intimidadores. Caramelo sentiu isso imediatamente e passou a explorar o espaço com mais segurança. A primavera longa e o verão intenso criaram um novo desafio. O calor extremo exigia atenção redobrada. Justina precisou adaptar a rotina, trazendo água fresca com mais frequência, garantindo sombra em diferentes horários e observando constantemente sinais de desconforto em Caramelo. Cada ajuste demandava esforço físico e atenção mental, mas ela estava determinada a manter o ambiente seguro. Com o tempo, pequenas interações se tornaram momentos de aprendizado. Caramelo começou a aceitar a escova com mais regularidade, permitindo que Justina o escovasse suavemente, enquanto ele permanecia deitado, o corpo relaxado. O ato simples, antes impensável, passou a ser um símbolo de confiança mútua. As crianças do bairro também se tornaram parte dessa transformação. Passavam pelo quintal e comentavam sobre o cachorro, mas de forma cuidadosa. Caramelo, aos poucos, deixou de se tensionar com barulhos súbitos e aprendeu a diferenciar sons amigáveis de ameaçadores. Essa percepção indicava crescimento emocional e inteligência emocional, construída dia a dia. Em uma manhã particularmente quente, Justina percebeu que Caramelo estava mais consciente do próprio corpo. Ele se movimentava de forma mais segura, alternando entre sombra e luz, procurando lugares confortáveis. Cada gesto indicava não apenas segurança física, mas autonomia. Ele estava aprendendo a lidar com o mundo, a interpretar sinais e a escolher respostas. Essa evolução trouxe um efeito importante para Justina. Ela sentiu que seu próprio cansaço diminuía com a presença de Caramelo mais relaxado. Havia menos tensão, menos necessidade de vigilância extrema, e mais espaço para apreciar os pequenos avanços. Era um ciclo de cuidado recíproco, onde cada um influenciava o outro. O bairro, observando discretamente, começou a reagir de forma mais consistente. Pessoas que antes apenas olhavam passaram a agir. Pequenos gestos de colaboração surgiram, concertos no quintal, sombra extra, água fresca. Tudo era silencioso, mas eficaz. A transformação se consolidava em pequenos atos diários. Em um fim de tarde, enquanto o sol começava a descer no horizonte, Caramelo deitou-se ao lado do portão, relaxado, observando a rua movimentada. O corpo pesado pela energia acumulada do dia, mas o espírito tranquilo. O rabo se mexia suavemente, os olhos acompanhavam cada movimento sem tensão. Justina observava da varanda, emocionada. Cada passo dado, cada escolha cuidadosa, cada gesto silencioso havia se transformado em confiança visível. Ela compreendeu que a justiça, nesse caso, não era imposta, mas conquistada por persistência, paciência e cuidado contínuo. A noite caiu lentamente, trazendo sons suaves do bairro. A brisa morna acariciava as folhas das árvores, e o cheiro de terra úmida misturava-se ao aroma das refeições que se espalhavam pelas casas. Caramelo respirava profundamente, consciente do espaço seguro em que vivia. A transformação não era completa, mas era real. Justina, sentada na varanda, refletiu sobre todo o percurso. Entendeu que o caminho não acabava ali. Sempre haveria desafios, sempre haveria momentos de tensão. Mas, pelo menos por agora, a confiança havia florescido. Não era apenas do cachorro para com o mundo, mas também do mundo para com ele. O bairro, silenciosamente, se tornava um espaço mais atento, mais consciente, mais participativo. E, naquele quintal simples, entre sombra e sol, presença e cuidado, Caramelo continuava a aprender que a vida podia ser diferente, segura, e até mesmo cheia de pequenas alegrias inesperadas. O verão já estava em pleno vigor, trazendo dias longos, quentes e luminosos. O bairro se transformava com o calor e a luz intensa. As ruas movimentadas agora pareciam acolhedoras, as casas exibiam suas cores vivas sob o sol, e o aroma das comidas preparadas nas cozinhas se espalhava pelo ar. Tudo parecia mais claro, mais vivo, e ao mesmo tempo mais calmo. O ambiente parecia refletir a mudança silenciosa que vinha ocorrendo há meses.
Caramelo sentia essa energia diferente. Cada passo, cada respiração, cada movimento era agora acompanhado de uma sensação de liberdade. O pelo brilhava com o sol, os olhos atentos observavam um mundo sem medo imediato, e o corpo, antes tenso e retraído, se alongava com naturalidade. Ele começava a entender que podia confiar, que podia explorar sem risco, que havia quem realmente se importasse. Justina, como sempre, chegava cedo, preparada para o dia. Ela carregava água fresca, verificava os espaços de sombra, e sentava-se por perto, observando com cuidado cada reação do cachorro. Havia nela uma firmeza tranquila, uma paciência construída ao longo de meses de dedicação. Ela sabia que o cuidado constante e a presença firme eram o que permitiam que Caramelo se transformasse. Naquela manhã, algo especial estava prestes a acontecer. O bairro estava mais movimentado do que de costume. As crianças brincavam nas ruas, algumas pessoas faziam pequenas compras, e a vida cotidiana seguia com sua rotina barulhenta e acolhedora. Mas havia uma expectativa diferente, quase palpável. A mudança que vinha ocorrendo há meses estava prestes a ser visível para todos. Caramelo estava no quintal, perto do portão, o corpo relaxado, observando cada movimento. O rabo mexia suavemente, a respiração era regular, os olhos atentos, mas tranquilos. Quando uma criança conhecida se aproximou com cuidado, Caramelo deu um passo à frente, permitindo que a mão tocasse seu pelo de forma leve. Ele se inclinou levemente para o toque, sem recuar, demonstrando confiança plena. Justina sentiu uma emoção profunda. Não era apenas sobre o cachorro aceitar um toque, mas sobre a construção de confiança, sobre a transformação de meses de paciência, cuidado e presença. Ela respirou fundo, permitindo-se sentir a alegria silenciosa daquele momento. Pouco depois, outras pessoas do bairro começaram a se aproximar. Não de forma invasiva, mas curiosa e respeitosa. Comentários suaves sobre o cachorro surgiam aqui e ali. Ele parece mais feliz, disse uma senhora que passava todos os dias pelo bairro. Está com o pelo lindo, comentou outra. Caramelo, atento, observava, mas não se assustava. A presença constante de Justina e o cuidado diário haviam criado algo que ia além de segurança física. Havia um vínculo profundo entre eles. Cada gesto, cada som, cada olhar de Caramelo agora transmitia confiança, reconhecimento e até afeto. Ele sentia que podia se permitir relaxar e que havia alguém ao seu lado disposto a compreender e proteger seu mundo. O responsável pelo quintal, que antes era uma presença ameaçadora, estava mais tranquilo. Observava de longe, sem intervir de forma brusca, e permitia que a rotina continuasse. A tensão antiga havia diminuído de forma quase imperceptível, mas suficiente para que Caramelo continuasse a explorar o espaço com confiança. Com o passar das horas, o bairro todo parecia observar a cena de transformação. Pequenos gestos de cuidado começaram a surgir espontaneamente. Um pote de água deixado discretamente, uma sombra improvisada com uma toalha estendida, palavras gentis dirigidas a Caramelo quando ele passava pelo portão. A comunidade estava começando a internalizar o exemplo de dedicação e paciência que Justina demonstrava todos os dias. Caramelo, por sua vez, começava a se envolver de forma mais ativa com o mundo ao redor. Ele acompanhava movimentos, aproximava-se com curiosidade, e até se permitia emitir sons suaves, uma espécie de comunicação calma e constante. Esses sons, antes quase inexistentes, eram agora uma forma de expressar conforto e reconhecimento da presença humana ao redor. Justina percebeu que havia chegado o momento decisivo. Ela trouxe a escova, agora uma ferramenta de confiança, e começou a escovar Caramelo com cuidado. O cachorro permaneceu deitado, relaxado, permitindo que cada movimento da escova acariciasse seu pelo. A cena era simples, mas carregada de significado. Meses de esforço, persistência e paciência culminavam naquele gesto de confiança plena. Enquanto o dia avançava, o bairro se transformava em testemunha silenciosa da mudança. Pessoas passavam, paravam por alguns segundos, comentavam entre si sobre a evolução de Caramelo. Pequenos atos de reconhecimento, embora discretos, davam a Justina a certeza de que a justiça que ela buscava, feita de cuidado e presença, estava sendo consolidada. Em um momento especial, uma das crianças se aproximou novamente, desta vez trazendo um pequeno brinquedo. Caramelo olhou com atenção, cheirou o objeto e permitiu que a criança colocasse o brinquedo perto dele sem recuar. O cachorro começou a interagir de forma controlada, usando o focinho e as patas, demonstrando uma curiosidade saudável e segura.
Justina sentiu a alegria transbordar silenciosamente. Cada gesto, cada pequena vitória, havia sido conquistado com esforço contínuo. Ela sabia que nada era instantâneo, que cada avanço exigia paciência, observação e presença. E ali, vendo Caramelo interagir com segurança, sentiu que todo o percurso havia valido a pena. O bairro, agora mais atento, começava a se organizar de forma colaborativa. Pequenos grupos de vizinhos cuidavam da rotina de observação, oferecendo água ou sombra quando necessário, mantendo o espaço seguro para o cachorro. A mudança não era oficial, mas estava acontecendo de forma real e palpável. Caramelo, ao final do dia, caminhou pelo quintal com passos lentos, mas confiantes. O corpo estava relaxado, os sentidos atentos, a mente segura. Ele se deitou sob a sombra de uma árvore, respirou profundamente, e permitiu-se sentir o calor do sol e a brisa suave no pelo. Justina sentou-se na varanda, observando cada movimento. Sentiu orgulho e emoção ao perceber que a transformação era visível, concreta, resultado de meses de esforço silencioso. Ela compreendeu que a justiça que buscava para Caramelo não estava em ações externas ou punições, mas na construção diária de confiança, cuidado e presença constante. Com a chegada do entardecer, o bairro começou a se aquietar. O calor diminuía, as sombras se alongavam, e o cheiro de comidas preparadas misturava-se ao perfume das flores. Caramelo, ainda sob a árvore, fechou os olhos e respirou com profundidade, sentindo-se seguro e amado. Justina permaneceu por perto, mas sem interferir. Sabia que a verdadeira conquista estava ali, no estado de confiança e tranquilidade de Caramelo. Cada pequeno passo, cada interação cuidadosa, cada momento de presença havia se transformado em vitória. O final do dia trouxe consigo uma sensação de completude. O bairro, que antes era cenário de tensão e medo, agora se tornava testemunha da transformação de um ser vivo que havia aprendido a confiar novamente. Caramelo, com seu pelo brilhante e olhos atentos, simbolizava a força da paciência, do cuidado e da perseverança. E, naquele quintal simples, entre sombra e luz, barulho e silêncio, presença e atenção, Caramelo descobriu que podia viver sem medo, confiar no mundo e se permitir sentir alegria. Justina, exausta mas feliz, compreendeu que a justiça verdadeira não vinha de imposições, mas da dedicação silenciosa, da paciência e do amor constante. O bairro, o cachorro e a cuidadora haviam construído juntos uma história de transformação, onde a confiança substituiu o medo, o cuidado substituiu a ameaça, e a presença constante se tornou a verdadeira recompensa. Quando a noite caiu, o bairro se aquietou completamente. O céu estrelado refletia o calor do dia, o vento suave movia as folhas das árvores, e o ar carregava a sensação de serenidade. Caramelo, deitado ao lado do portão, sentiu-se seguro, amado e parte de um mundo que finalmente lhe oferecia confiança. Justina, observando a cena, sentiu lágrimas silenciosas de alegria e alívio. Tudo havia sido conquistado passo a passo, gesto a gesto, momento a momento. E, naquele quintal simples, a história de sofrimento se transformará em uma narrativa de vitória, confiança e amor. O bairro inteiro, mesmo que de forma silenciosa, comemorava junto. Pequenos gestos de cuidado, palavras gentis e presença constante haviam se somado, criando um ambiente de respeito e atenção. Caramelo, agora livre da tensão antiga, podia finalmente viver a vida com alegria e segurança. A sensação de conclusão era profunda. A transformação não era apenas do cachorro, mas de todos ao redor, que aprenderam a importância da paciência, da presença e do cuidado constante. Caramelo havia conquistado algo precioso, confiança no mundo e nos seres que dele cuidavam. E assim, naquele quintal iluminado pelo sol do entardecer e pela brisa suave da noite, a história de Caramelo teve seu final feliz, emocionante e inspirador. Cada passo dado, cada gesto de cuidado, cada momento de paciência havia culminado em um triunfo silencioso, mas imenso, sobre o medo e a insegurança. A vida de Caramelo continuaria, mas agora com liberdade, amor e segurança. Justina sabia que cada dia seria uma nova oportunidade de fortalecer aquele vínculo, de celebrar a confiança conquistada, e de viver cada instante com atenção e carinho. O bairro inteiro, em silêncio, assistia à transformação final, testemunhando que a paciência, o cuidado e a presença constante podiam transformar até os corações mais cautelosos. E naquele quintal simples, entre sombras e luzes, Caramelo finalmente encontrou o mundo que merecia. Fim. Você chegou até aqui? Então comente vida.
curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!